geração. Olá, olá! Boa tarde, a paz esteja com todas. Tudo bem com vocês? Tudo bem, mulheres? Glória a Deus, sejam muito bem-vindas. Louvado seja o nome do Senhor, né? Pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma live abençoada para aprender mais da palavra de Deus, para sermos edificadas, para sermos fortalecidas. Em nome de Jesus, glória a Deus, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos compartilhar aí para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas sejam edificadas hoje. Em nome de Jesus, glória a Deus pela vida, obrigada, Senhor, pela oportunidade. Quantas coisas lindas estamos vivendo, não é mesmo? Deus é bom o tempo todo, meu Deus, que extraordinário. O que tem sido essas madrugadas, né, mulheres? Vocês que estão aí, fazem parte, glória a Deus, desse mover extraordinário da parte do Senhor para as nossas vidas, meu Deus. Que é sensacional o que Deus tem feito. Estamos quase chegando ao fim do nosso propósito, né? 7 dias e hoje nós estamos, né, entrando no 7º dia. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. E hoje eu vou trazer aqui uma palavra falando um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho sobre o ataque espiritual. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso, né? Até quanto isso é algo natural e até quanto realmente nós estamos passando por um ataque espiritual. Então nós precisamos buscar entendimento, precisamos buscar discernimento, precisamos buscar sabedoria no espírito, né? Para poder entender quais são as armas que nós precisamos usar, quais são as estratégias, as guerras que Deus realmente quer que a gente venha guerrear, né? Quais são as guerras que o Senhor coloca para nós e quais são aquelas guerras que a gente acaba se envolvendo e se metendo naquilo que não é nosso. Muitas vezes nós nos envolvemos em situações que não é para nós e aí nós sofremos as consequências também, né? Então a gente precisa ter esse entendimento. Nós vamos buscar, né, este conhecimento agora, se aprofundar através da palavra do Senhor, tentar entender o que o Senhor está querendo nos dizer, o que Ele quer nos instruir, né, nessa tarde. Amém? Vamos orar então para a gente iniciar. Glória a Deus, Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor Deus, por mais uma live. Obrigada, Senhor Deus, pela tua presença. Obrigada, Senhor, por me capacitar a cada dia. Obrigada, Senhor Deus, pela vida de cada pessoa que está aqui, com um desejo no coração de aprender mais do Senhor, de aprender da tua palavra. Que essas pessoas venham ser edificadas e todas aquelas que vão assistir depois também venham ser alcançadas. Que todas as barreiras, Senhor Deus, que se levantam, né, contra o conhecimento da tua palavra, todos os argumentos que se levantam, que venham ser destruídos, levando a mente do teu povo cativa diante do trono da graça, que nós possamos, Senhor, ser fortalecidos, renovados, edificados a cada dia, porque nós sabemos, Senhor Deus, que a guerra não é contra pessoas, mas as batalhas espirituais são contra dominadores, são contra espíritos imundos, são contra principados, contra potestades, contra governadores, a hostes das trevas nas regiões celestiais, a nossa guerra espiritual, e que nós possamos ter clareza, entendimento e receber armas específicas para vencer cada batalha. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aqui abrir a palavra do Senhor. Nós vamos ler lá em Efésios 6, no capítulo 6,
no versículo 12. Amém? Glória a Deus. Vamos ler lá. Então, a palavra do Senhor diz assim. Deixa eu até colocar aqui primeiro fixado qual que é a passagem principal, né? Efésios 6, capítulo 12. Isto. Aqui. Vou fixar agora aqui. Isso. E quem for entrando, né, vai entender qual é a palavra central hoje. A palavra-chave. Então, a palavra do Senhor diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre ataque espiritual. Como que ele começa e como nós podemos discernir. Porque muitas vezes, muitas pessoas elas acabam levando muito para o lado espiritual. E elas esquecem que muitas batalhas, elas não são espirituais. Às vezes são coisas que nós mesmos acabamos gerando isso. Causando situações onde a gente não deveria estar, guerras que nós não deveríamos estar, batalhas que nós não deveríamos estar. E a palavra hoje, ela está nos dizendo que a nossa luta, que a nossa guerra, ela não é contra pessoas, mas a nossa guerra, ela é espiritual. Mas para a gente entender realmente o que é espiritual e o que é natural, aquilo que a gente acaba gerando, né, sem realmente ser uma batalha espiritual, mas batalhas na nossa mente, então a gente precisa buscar um discernimento no espírito. E eu quero começar a falar um pouquinho para você, para que você tenha clareza disso, para que você não venha entrar em paranoias, porque muitas vezes nós entramos em paranoias. E é muito comum as pessoas falarem assim: ah, olha só o que o inimigo fez, ah, isso é afronta, olha só o que aconteceu. Tudo as pessoas espiritualizam. Mas é claro que aqui também eu quero ler mais uma palavra para você, mais um versículo, que a palavra também vem nos confirmar sobre a importância da nossa vigilância, do nosso posicionamento, mas buscar em espírito, buscar através do Espírito Santo de Deus um discernimento, para a gente realmente entender o que está acontecendo. E a palavra que vem confirmar também está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8. E a palavra do Senhor diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então aqui é um alerta espiritual para nós. Então nós precisamos estar constantemente em alerta e vigilantes, mas não entrar numa paranoia, colocando como se tudo fosse espiritual. Ah, acabou a luz da minha casa, ah, é o inimigo que acabou a luz da minha casa. Ah, eu tô com dívida, é o inimigo que causou essa dívida. Nem tudo é espiritual. Muitas coisas nós mesmos é quem causamos as batalhas que nós entramos. Então a gente precisa buscar ter discernimento do que é espiritual e o que é natural. O que é que nós mesmos acabamos entrando em guerras ou em batalhas que não foi o Senhor que permitiu. Muitas vezes foi a nossa falta de maturidade, foi a nossa falta de discernimento, foi a nossa falta de posicionamento que acabam realmente gerando legalidades. Porque aqui a palavra está dizendo que o inimigo ele fica ao nosso redor, ele está esperando uma brecha, ele está esperando uma oportunidade. E às vezes a forma como nós nos comportamos vai abrir brechas, vai abrir oportunidades para que ele realmente venha nos atacar. Momentos em que nós vamos estar vulneráveis, momento onde nós não vamos estar atentos e realmente conectados em espírito para realmente guerrear no momento certo, na hora certa, tendo palavras de sabedoria, em oração, palavra de conhecimento, entendendo a palavra de Deus para guerrear, para vencer as batalhas espirituais. Mas existem situações que dependem do nosso posicionamento. Dependem da posição que você vai ter. Porque tem situações que Deus vai fazer por nós, mas tem coisas que nós precisamos fazer, nós precisamos agir. E o principal campo de batalha, né? Eu já falei algumas vezes aqui, mas venha reforçar porque nós estamos falando sobre o ataque espiritual. O primeiro lugar, o primeiro compartimento, né? Que os demônios vão atacar vão ser a sua mente.
Só que por isso nós precisamos blindar os nossos pensamentos. Nós precisamos estar vigilantes, precisamos estar constantes. O que a palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 5? A palavra do Senhor diz assim: destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Os nossos pensamentos precisam ser pensamentos de Cristo. Nós precisamos pedir para o Espírito Santo de Deus nos ensinar a ter os pensamentos do alto, a ter os pensamentos do Senhor. Porque se nós formos viver conforme este mundo vive, nós iremos viver uma batalha espiritual na mente. E este é o primeiro campo de batalha. A nossa mente será muito atacada, porque você vê as coisas, você vê situações acontecendo, aquilo que você vê no mundo natural, aquilo vai entrar por seus pensamentos. E conforme aquilo você permitir entrar para sua mente, aquilo vai gerar uma batalha espiritual. E depois, se você não estiver fortalecido espiritualmente, você não vai ter certeza o que é espiritual e o que é natural, o que são das suas emoções. Por isso o nosso espírito ele precisa estar fortalecido, porque se nós não estivermos um espírito fortalecido, nós ficamos muito vulneráveis. E aí a primeira coisa que nós sentimos quando passamos por batalhas espirituais é um desânimo repentino. Nós vamos do 8 a 80. De repente a gente está ali cheio de vontade, cheio de fogo, cheio de desejo de buscar a Deus, e de repente começam a vir informações, você começa a ver coisas, ver comportamento das pessoas que acabam afetando seus pensamentos e fazem você desistir, fazem você parar, fazem você desanimar, fazem você querer de parar de buscar ao Senhor. Então isso é muito sério, por isso nós precisamos sim exercer o que está escrito aqui em 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 5, que nós precisamos levar nossa mente cativa. Nós precisamos ter o pensamento de Cristo. Nós precisamos destruir tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento da palavra de Deus. Quantas pessoas hoje vivem com o pensamento cativo, aprisionado, porque duvidam até mesmo da palavra, elas duvidam que a palavra de Deus é a verdade, começam a arrumar muitos argumentos, começam a colocar muitas pretensões, dizendo que essa palavra aqui é ultrapassada, mas a palavra de Deus ela não é ultrapassada. A palavra de Deus ela é verdadeira. Ela é uma espada poderosa para que a gente venha guerrear contra todas as forças do mal, contra tudo que se levanta contra as nossas vidas, contra a nossa família. E se a nossa mente está vivendo batalhas espirituais, um ataque espiritual, vai vir confusão. Você já não vai mais saber o que você pensa, se é certo, se é errado, você vai se deixar levar por aquilo que as pessoas trazem, por aquilo que as pessoas falam. E por isso nós precisamos buscar conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a verdade, porque é essa verdade que nos liberta. E é essa verdade que vai libertar os nossos pensamentos. Ela vai livrar a gente de todas essas guerras, essas batalhas na nossa mente. A batalha espiritual, né, esse ataque na nossa mente, ele vai trazer uma culpa excessiva, vai fazer você ficar revivendo o passado, achando que você não é merecedor, achando que você não é digno de viver coisas novas em Deus. Então nós precisamos blindar os nossos pensamentos, nós precisamos cuidar com todas as setas que são lançadas contra o nosso pensamento. Vai vir muitas vezes dúvida sobre o amor de Deus, como você às vezes pode ter passado por um momento de rejeição, você vai achar que Deus não te ama também. Às vezes você vai achar que outras pessoas, outros irmãos são mais abençoados do que você. Você achar que a sua vida não tem mais jeito, que tudo vai acontecer sempre da mesma forma, vai fazer você acreditar de que você não é digno do amor de Deus, que você não é digno de viver algo novo, de que você não é digno de viver as bênçãos, de desfrutar das promessas. E isso tudo é um ataque na mente. Nós precisamos nos posicionar para realmente destruir todos esses argumentos que se levantam contra os nossos pensamentos, levando o nosso pensamento cativo.
Vão vir muitas vezes questionamentos constantes sobre o teu chamado, fazendo duvidar daquilo que você está exercendo. Às vezes você se posiciona para ajudar alguém, para ajudar um irmão, ajudar um familiar, e muitas vezes o inimigo ele vai vir ali no teu coração e na tua mente, vai dizer assim: por que você foi ajudar? Tá vendo? Você não deveria ter ajudado. Então você já começou a ajudar de uma forma errada, esperando ter um retorno da outra pessoa. Se você se posiciona em ajudar alguém, faça do teu coração sem esperar nada em troca. Se você está servindo na igreja, se você faz parte de um ministério, faça de todo o coração. A palavra do Senhor diz que lá em Colossenses que nós devemos fazer tudo como se fosse para Deus. Tudo que você for fazer, seja dentro da sua casa, seja no carro, no trabalho, no ônibus, seja no ministério, seja onde você for, faça tudo como para Deus, sem esperar nada em troca. Porque se você é motivado a fazer alguma coisa esperando o reconhecimento humano, a tua motivação está errada. E aí você vai sofrer um ataque na sua mente, você vai sofrer situações onde o inimigo ele vai lançar setas. Por quê? Ao mesmo tempo que o teu coração tem o desejo de ajudar alguém, acontece alguma situação que te frustra, que te decepciona, às vezes você idealiza um comportamento da outra pessoa para que a pessoa venha te dar um retorno e aquilo não acontece, você se frustra e aquilo sai da sua boca, você já decreta para o mundo espiritual e já fala: não deveria ter ajudado. Por que eu sou burro? Por que eu sou burra? Por que eu faço isso? Porque eu sou um trouxa mesmo. Eu acabo fazendo as coisas para as pessoas e não tenho reconhecimento. Então a tua motivação está errada. Você não deve fazer se você está esperando uma aprovação dos outros. Se você for fazer, faça de todo o teu coração. Não espere nada em troca. Por isso, você vai ser atacado, porque daí você já declara para o mundo espiritual isso. E o inimigo ele está só ao derredor, como nós lemos aqui em 1 Pedro, o inimigo ele está só esperando que você venha declarar algo, que ele venha ter legalidade. Muitas vezes o inimigo ele não tem uma legalidade por um pecado que você cometeu relacionado a pecados da imoralidade sexual. Às vezes não está relacionado, né, àquilo que vai contra que os princípios, basicamente, digamos, os 10 mandamentos, né? Não é só isso. São várias situações, você dá muita legalidade através da sua boca, através dos seus comportamentos, através dos seus sentimentos. Então nós precisamos vigiar constantemente. A palavra está dizendo aqui em 1 Pedro, deixa eu abrir de novo aqui, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim: estejam alertas e vigiem. A palavra do Senhor está dizendo assim: esteja alerta, vigiem o tempo todo, porque o diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao derredor, então ele está só esperando uma oportunidade. Satanás, ele não tem poder para ler os nossos pensamentos, mas ele fica vigiando os nossos comportamentos. Porque o nosso pensamento, né, a gente fala muito isso na psicanálise, que o nosso pensamento é um ensaio da ação. E a palavra do Senhor diz assim, que assim como o homem pensa, assim ele é. Então aquilo que você pensa, você vai fazer, você vai executar. Então você pensou e executou, e o inimigo já pegou, porque ele é astuto. Ele só espera uma oportunidade, ele vai ver que você vai estar vulnerável, então ele vai te atacar. Então, o ataque, ele começa quando você tenta mudar o seu pensamento, mudando conforme os princípios da palavra. Você não executa conforme a palavra de Deus diz que você tem que ser ou quem você é. Principalmente, o inimigo vai atacar na sua mente, na sua identidade. Ele vai atacar fazendo você duvidar quem você é. Duvidar quem você é em Deus e quem Deus é em você. Ele vai fazer você duvidar de que você é filho, de que você é filha amada de Deus. Esse vai ser o primeiro momento, a primeira artimanha que o inimigo vai atacar, vai ser na sua identidade. Vai ser nesse momento que ele vai se aproveitar das situações, fazendo você acreditar realmente que você não é merecedor, que você não é merecedora. Então nós precisamos blindar a nossa mente. A palavra do Senhor diz que nós devemos blindar os nossos pensamentos, blindar com a armadura de Deus, blindar com o capacete da salvação.
Então nós temos que blindar com tudo aquilo que vem, com todas as setas malignas, contra os dardos inflamados, com tudo aquilo que vem, contra aquilo que Deus diz que você é, aquilo que você vai viver. Então nós precisamos blindar os nossos pensamentos. Um outro ataque espiritual vai acontecer nas nossas emoções, porque mente e coração, eles estão juntos. Aquilo que você pensa, você sente, aquilo que você pensa, você é. Então nós precisamos blindar. E muitas vezes, para você tentar entender ou discernir quando você está passando um ataque espiritual, você vai começar a sentir uma irritação excessiva sem uma causa clara. Porque o inimigo ele vai estar lançando que ele já está percebendo os seus comportamentos, ele está percebendo a tua fragilidade e ele vai te atacar. E aí ele vai causar mais situações, porque ele já está percebendo que aquilo está mexendo com você, que aquilo está te deixando mais ainda irritado, mais assim conturbado. Então você precisa blindar os seus sentimentos. Ele vai fazer você sentir uma tristeza prolongada. Então quando você está sentindo essa irritação, uma tristeza muito prolongada, você está passando um ataque espiritual. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um posicionamento em oração, pedindo para que o Senhor venha me revestir. Você às vezes entra em guerras, entra em batalhas que o Senhor não colocou você para entrar e você vai ser atacado. Às vezes você nem está preparado espiritualmente para entrar nesses lugares. Você não está preparado espiritualmente para entrar nessas batalhas. E aí você fica mais vulnerável, porque você não se fortaleceu. Eu já vinha falando constantemente nas últimas lives, falando sobre a importância do nosso despertar espiritual, por tudo que está por vir. Tem algo que está para acontecer mundialmente, e antes de vir todo o avivamento, muitas coisas vão acontecer. Mas para que a gente possa estar fortalecido e possa fazer parte deste mover, nós precisamos nos despertar espiritualmente. E nós precisamos ter uma vida jejuada, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, porque assim nós vamos estar preparados todos os dias. Não tem como nós nos prepararmos para algo, para uma batalha espiritual, de só em momentos, só em situações. Não, a vida do cristão, ela é constante. Nós temos que estar todos os dias, nós não podemos dar tréguas. Eu sempre falo isso, que jejum na vida de um cristão é forever, é para sempre. Nós temos que estar sempre buscando, nós temos que estar fortalecendo nosso espírito sempre. E isso não é religiosidade, isso é uma vida cristã, é uma vida genuína, uma vida do evangelho. Nós precisamos sim estar constantemente buscando ao Senhor. Outra forma de você se sentir atacado é a ansiedade constante. Você começa a sentir uma ansiedade e ao invés de você se colocar diante do Senhor, se você se derramar na presença dele, você começa a agir, você começa a resolver situações, você começa a comer ao invés de entrar no jejum, você começa a tentar fazer outras coisas que não é aquilo que o Senhor espera do teu posicionamento, para que você seja blindado. Outra forma de você sentir um ataque espiritual nas suas emoções, é uma sensação de peso, é um cansaço, Você parece que não consegue encontrar forças, uma vontade de ficar isolado, de não conversar com ninguém, a vontade de você ficar na caverna, de você se esconder de todo mundo. Isso é um ataque espiritual, meus irmãos. E nós precisamos buscar em espírito entendimento. Nós precisamos buscar no espírito sabedoria, discernimento, porque é o Espírito Santo de Deus que vai te orientar, é ele que vai te direcionar, é ele que vai dizer para você qual deve ser o teu posicionamento. Se diante desta batalha você vai para o seu quarto secreto e ora, ou se você vai ter que ter um outro posicionamento, qual é a direção que você precisa, você vai encontrar em Deus. Então nós precisamos vigiar. E outra forma de atacar, de ataque espiritual, de você saber que você está sendo atacado espiritualmente, o inimigo ele vai atacar a sua fé. Ele vai fazer você duvidar. Você vai ter dificuldade de orar.
Parece que existe uma barreira, parece que existe assim uma fortaleza que foi levantada, que parece que você começa a dar prioridade para todas as outras coisas, menos para o teu momento de oração. Tudo acontece, principalmente quando você se posiciona, você pensa assim, eu vou me posicionar hoje, eu vou começar a orar, eu vou fazer um propósito, eu vou jejuar. E aí parece que muitas coisas acontecem. Pessoas que falam, eu vou fazer um propósito de jejum, fica doente, não consegue jejuar. Pessoas que falam que vão tentar orar, coisas acontecem para você não ir orar naquele momento. Então nós precisamos estar vigilantes. E esses ataques espirituais, eles vão acontecer. Eles vão fazer você perder o prazer em ler a palavra de Deus. Porque você começa a ler a palavra e muitas vezes você não vai conseguir entender, mas aí nós precisamos buscar entendimento, pedir para o Espírito Santo mostrar para nós o que o Senhor quer falar. Nós lemos a palavra, que você faça um propósito de leitura da palavra, seja ler a Bíblia inteira em um ano, ou que seja ler o Novo Testamento em um ano, eu não sei, mas faça alguma coisa, tenha um posicionamento para você ser fortalecido, para você ser edificado, para você ser blindado de todos esses ataques espirituais. Mas faça alguma coisa. Outro sentimento é a sensação de que Deus está distante, de que Ele não está respondendo. Isso é um outro ataque. O inimigo ele vai fazer de tudo para você se sentir frio espiritualmente. Porque uma coisa leva a outra. Nós acabamos sendo levados, aos ventos. Deixamos de orar, deixamos de ler a palavra, deixamos de jejuar, deixamos de buscar. Então uma coisa vai levando a outra. E automaticamente, quando você não procura o Senhor no teu secreto, quando você não busca, ter esse tempo de relacionamento, com certeza você vai ter a sensação de que Deus está distante. Porque você está distante dele, não porque que Deus está distante de você, mas você se distanciou dele, você se distanciou da presença de Deus. Então nós precisamos ter essa busca, nós precisamos realmente ter um posicionamento, nós precisamos ter uma entrega, nós precisamos ter esse posicionamento radical. É tempo de despertar, é tempo de se posicionar, é o tempo de buscar um alinhamento, é tempo de realmente buscar ao Senhor de todo o teu coração. Então aqui outra forma de você realmente entender que você está passando por um ataque espiritual é a vontade de desistir. Quantas vezes você sentiu vontade de largar tudo, desistir de casamento, desistir dos filhos, desistir da família, desistir do trabalho, desistir da igreja, desistir de ministério? Quantas vezes você já teve vontade de desistir, achar que você está no lugar errado? E isso é um ataque espiritual. Satanás, ele se aproveita. O inimigo, ele se aproveita da tua fragilidade, da tua vulnerabilidade, porque você não está tendo um posicionamento em se fortalecer. Então, o ataque espiritual, ele vai acontecer na nossa mente, nas nossas emoções e na nossa fé. Nós vamos ser atacados porque o inimigo ele quer que você desista, ele quer que você pare de orar por pessoas, ele quer que você pare de orar pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu cônjuge, ele quer que você pare. E muitas vezes a gente começa a ter um posicionamento em oração e quando a resposta não vem, você acaba desanimando, você para, você não persevera, você duvida. E muitas vezes Deus prolonga essa situação para ver até quanto você está disposto realmente a se sacrificar em oração. Não porque Deus não está ouvindo ou porque Ele não tem poder para fazer. Deus, Ele é soberano. Ele pode fazer todas as coisas. Não tem nenhuma oração que fique sem resposta. Mas muitas vezes Deus vai querer sondar o meu coração e o seu coração para ver realmente até onde nós vamos. Então, eu quero dizer para você que o objetivo não é apenas incomodar que o inimigo faz. Ele faz para te enfraquecer, ele faz para você desanimar, para você parar. É isso que o inimigo faz. Ele te ataca, porque ele sabe que às vezes dentro da sua casa é você que está posicionado como sentinela. É você que realmente o Espírito Santo está tocando o teu coração para você ter um posicionamento de oração. É você que o Senhor está tocando o coração para você buscar o Senhor nas madrugadas. Mas aí quem vai ser atacado vai ser você. Porque
Satanás, ele sabe que o teu posicionamento vai impactar, ele sabe que o teu posicionamento vai mudar a situação de dentro da sua casa. É o teu posicionamento que vai trazer restauração, é o teu posicionamento que vai trazer libertação. Então o inimigo ele vai fazer de tudo para te parar, mas não aceite, se posicione, busque ao Senhor, se fortaleça espiritualmente. Mas eu quero trazer aqui para você também nesse momento, para você entender que existe um ataque espiritual, né, que é o que nós estamos falando hoje, para a gente tentar discernir o que é ataque espiritual e o que é algo natural, mas também existe o que é um cansaço natural. Muitas vezes nós estamos cansados, nós estamos exaustos, a nossa mente às vezes está cansada de tanto pensar, nós estamos cansados, né, de ter que resolver problemas, né, às vezes é no trabalho, às vezes é na família, às vezes é na igreja, às vezes é só você que está tendo que pensar, resolver situações, e isso te traz uma exaustão mental. E querendo ou não, isso vai trazer um cansaço físico também. Porque se você não para descansar, se você não para, né, para ter um tempo de refrigério, isso também é uma oportunidade que o inimigo vai se aproveitar para te atacar. Porque ele sabe que os seus pensamentos vão estar confusos, porque o seu pensamento vai estar cansado, exausto, e você não vai conseguir discernir espiritualmente aquilo que o Espírito Santo de Deus está tentando te mostrar. Então nós precisamos nos posicionar em vigilância, cuidando do nosso espírito, cuidando da nossa alma, que são as nossas emoções, mas também cuidar do nosso corpo. A palavra do Senhor diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, se eu não me engano, acho que é no versículo 20, não, capítulo 5, versículo 23, se eu não me engano, fala que nós somos corpo, alma e espírito. E que nós precisamos ser irrepreensíveis. Isso está querendo dizer que nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa alma e nosso espírito. Nós temos que cuidar, fortalecendo espiritualmente, nós temos que cuidar das nossas emoções, porque é um campo muito vulnerável, onde o inimigo mais ataca são as nossas emoções, porque muitas vezes nossas emoções estando ali mexidas, né, com feridas, com vazios da alma, nós não vamos conseguir fortalecer o nosso espírito. E aí nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito. É no nosso corpo que o Espírito Santo vai fazer morada. É o nosso corpo, porque aqui é só uma matéria. Mas essa matéria, ela é essencial, ela é importante, nós precisamos cuidar com que nós nos alimentamos. Precisamos cuidar da nossa saúde. Precisamos nos exercitar, nós precisamos ter um tempo de sono, de descanso, precisamos ter um tempo de refrigério. E muitas vezes nós negligenciamos isso. E aí é onde o inimigo também vai atacar. Nós vamos sofrer ataques espirituais, porque o nosso corpo está cansado. E você sabia? Mais para frente eu quero até trazer sobre isso, mas quando nós nos alimentamos mal, nós ficamos vulneráveis e nós não conseguimos realmente ter uma sensibilidade espiritual porque o nosso corpo está inflamado. Porque o que o Senhor está dizendo na palavra que nós precisamos buscar ser irrepreensíveis no corpo, alma e espírito? Por que o Senhor está nos dando essa orientação? Porque é importante. Nós precisamos sim cuidar do nosso corpo. E nem todo cansaço ele é espiritual. E nem toda tristeza é um ataque. E nem toda dificuldade que você está passando é uma guerra espiritual. Por isso, nós precisamos realmente discernir o que é espiritual do que é natural. Tem situações que nós mesmos causamos. Então, nós precisamos cuidar, porque a falta de descanso, o excesso de responsabilidades, né? A sobrecarga emocional e o estresse, eles vão afetar a nossa mente, vão afetar as nossas emoções. Então, nem sempre é o inimigo que está atacando a tua mente, nem sempre é o inimigo que está atacando as suas emoções, mas o que você está fazendo vai dar legalidade para que o inimigo venha te atacar.
Por isso a gente precisa estar vigilantes, como a palavra está dizendo hoje aqui também, lá em 1 Pedro, dizendo que nós precisamos estar vigilantes, porque o inimigo ele está ao nosso redor, ele está esperando a tua fraqueza, ele está esperando a tua vulnerabilidade. E eu quero perguntar hoje para você aqui, como está o seu descanso? Como que estão os seus pensamentos? Como que você está se alimentando? Você está se sentindo sobrecarregado emocionalmente, achando que você tem que dar conta de tudo, que você é que tem que fazer tudo, que você é responsável por tudo? Como que você está hoje? A palavra do Senhor hoje está nos levando a refletir de como nós estamos. Se nós estamos dando legalidade para o inimigo nos atacar. Então nós precisamos vigiar. Você precisa saber qual é o seu limite. O limite físico, o teu limite emocional. Como está as suas emoções hoje? Como está o seu corpo hoje? Pense sobre isso. Porque o ataque, né, espiritual, ele vai vir porque você acabou ficando vulnerável. Você acabou dando oportunidades para o inimigo te atacar. E muitas situações nós acabamos entrando em batalhas, nós entramos em guerras que o Senhor não pediu para a gente entrar. E aí você vai sofrer as consequências. Você sabe que um dia eu e meu esposo nós ficamos muito assim sensíveis em ajudar uma família. E aí a gente estava nos mobilizando de uma forma assim para ajudar aquela determinada família. E um dia, até o meu pastor chegou e falou pra gente assim: vocês já pararam para pensar se isso que vocês estão fazendo é realmente de Deus, é a vontade de Deus que vocês façam, ou é um desejo do coração de vocês, é a emoção de vocês que está fazendo vocês se mobilizarem dessa forma? Porque muitas vezes o Senhor vai estar trabalhando na vida de pessoas e se a gente se atravessar, nós vamos estar atrapalhando os processos de Deus. Nós vamos estar interferindo no tratamento de Deus com aquela pessoa. Então nós precisamos buscar discernimento no espírito para saber realmente se nós devemos interferir naquela situação. Porque nem todas as situações o Senhor vai estar te colocando. Às vezes nós vamos estar entrando de enxeridos mesmo. Porque nós achamos que tudo nós temos que estar nos envolvendo, mas nem tudo é a vontade de Deus. Então nós precisamos estar realmente pedindo para o Espírito Santo nos dar discernimento. Então as brechas, elas não são aqueles pecados, porque não existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado e ponto. A palavra de Deus diz que é pecado. Mas muitas vezes é o cansaço que você está sentindo, um cansaço extremo, a falta de você estar vigilante, as ofensas que não foram tratadas, às vezes você não liberou perdão para algumas pessoas que você deveria liberar, você carrega ressentimento. Às vezes você fica isolada de tudo e de todo mundo, né? Então são emoções que não são cuidadas. E isso são legalidades que o inimigo tem, e ele se aproveita dessa situação. Nós podemos ver a história de Jó, né? Que ele era um homem que era muito temente ao Senhor, ele era um homem fiel a Deus. Mas houve um tempo onde ele foi provado pelo Senhor para ver até onde iria a fé dele. Então, muitas vezes, nós vamos também ser provados por Deus para ver se nós seremos aprovados. Então, tem situações que não serão ataques espirituais, mas serão momentos necessários que você vai precisar passar. Então, o que a gente precisa fazer para fechar estas brechas? O que nós temos que fazer realmente para nos blindar de todos os ataques espirituais? Como que nós devemos agir? Primeira coisa, né, que eu tenho batido na tecla todas as vezes que eu venho aqui fazendo live, é a vida com Deus. É a vida com devocional. É uma vida de leitura da palavra. É uma vida no secreto com o Senhor. É buscar Ele de todo o teu coração. É ter uma vida de obediência. Obediência imediata. Se você que é mãe que está aqui, se você que é pai que está ouvindo essa palavra hoje,
como que você se sente quando o seu filho te desobedece? Como que você se sente quando você pede para o seu filho ou para sua filha fazer alguma coisa e aí vem aquela frase muito, clichê: eu já vou, eu já faço, agora eu não posso, né? Como que você se sente quando você ouve o seu filho te dando essa resposta? Eu acredito que quando o Senhor nos pede um posicionamento em obediência e quando nós não obedecemos é a mesma coisa. O Senhor, Ele quer nos abençoar, só que muitas vezes nós vamos postergando, vamos deixando de obedecer ao Senhor. Glória a Deus, Renata, isso mesmo, que lindo, a palavra do Senhor então veio confirmar hoje, sobre Jó, glória a Deus. Então nós precisamos ter uma vida de obediência. Nós precisamos liberar perdão. Nós não precisamos ficar carregando peso, carregando fardo, situações, lembranças do passado. Você não precisa mais viver refém do passado. Você tem que romper para viver aquilo que Deus tem para sua vida, liberando essas pessoas, liberando essa bagagem que você tem carregado. Outro posicionamento que nós devemos ter é a comunhão. Nós precisamos ter uma comunhão com os irmãos, comunhão com as pessoas. Resgatar uma convivência saudável, com a família. Muitas pessoas se ofendem por qualquer coisa, se isolam, Claro que a gente entende que às vezes tem pessoas que são muito tóxicas, que nos contaminam, que afetam as nossas emoções. E aí no Espírito, você deve pedir para o Espírito Santo te dar um discernimento o que você deve fazer com essa situação. Porque muitas vezes vem esse alvoroço, vem esses ataques espirituais para fazer você parar, para você desistir, para você não buscar a Deus e às vezes até impedir que você seja luz na vida de outras pessoas e até mesmo da tua família. Até mesmo de você ajudar, dando uma palavra de encorajamento, levando a palavra de Deus para essas pessoas, levando essas pessoas para Jesus. Então, se isolar não é um caminho. Nós precisamos sim levar o evangelho, ser representantes do evangelho aqui na terra. Nós somos embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra. E nós precisamos ter esse posicionamento. E outra forma de você realmente fechar brechas espirituais também está relacionado ao teu corpo, que é descansar. Descansar, tirar um tempo de férias, tirar um tempo com a família, se desconectar de redes sociais, buscar ter um tempo de qualidade. E isso é muito importante para que você realmente venha ter esse posicionamento, para que você venha estar blindado, para que você venha estar fortalecido. Amém? Então, que você venha refletir hoje sobre essa palavra. Como que você pode discernir se você está realmente sofrendo ataques espirituais? E como que você pode se blindar? Como que você pode pedir um discernimento? Como que você pode pedir sabedoria para Deus? Para você vencer esses ataques e realmente se fortalecer. Então só nós vamos ter uma paz, nós só vamos ter um refrigério se nós tivermos uma direção de Deus. Então se tem confusão, se está tudo confuso, pensamentos, sentimentos, o ambiente, a atmosfera está confusa, é o tempo de você buscar o Senhor, buscar um alinhamento antes de você agir. É você ter um posicionamento buscando sabedoria em Deus, para você não agir nas suas emoções, para você não fazer realmente aquilo que o inimigo ele está te induzindo a fazer. Porque a pessoa que ela age na sabedoria, a sabedoria ela não é humana, a sabedoria ela vem de Deus. E nós precisamos buscar essa sabedoria em Deus para saber quais são as decisões, quais são os comportamentos que nós devemos ter, como que nós devemos reagir. Amém? Então, hoje é isso, a palavra do Senhor é sobre isso, discernir o ataque espiritual, ele não é viver em guerra constantemente, mas é você saber permanecer firme no lugar certo, é você estar no lugar certo, na hora certa, que Deus te direcionar. Amém? Glória a Deus, Vou orar agora, encerrando essa palavra, que o Senhor venha falar no seu coração. Compartilha com mais alguém para que as pessoas sejam edificadas, que elas venham ser fortalecidas, que elas venham ter um entendimento e um discernimento da verdadeira palavra de Deus. Amém?
Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te glorifico, eu te exalto, Senhor, meu Deus, por mais esta live, pela tua presença. Senhor, meu Deus, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Que pessoas sejam alcançadas, que pessoas sejam edificadas através da tua palavra, que eles venham ser, Pai, incomodados pelo teu Espírito, porque nós sabemos que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu peço agora, Senhor meu Deus, que essa palavra venha, Senhor, romper fronteiras, venha, Senhor Deus, romper obstáculos, venha romper muralhas, Senhor Deus, para que pessoas sejam edificadas e que nós possamos realmente discernir em espírito o que é um ataque espiritual e que o teu Espírito Santo venha falar em nossos corações aquilo que nós devemos fazer, qual é o posicionamento que nós precisamos ter para romper com essas barreiras, não deixando que o inimigo venha nos atacar, Senhor Deus, por situações que nós mesmos estamos causando. Que nós venhamos ter sabedoria, que nós venhamos ter discernimento, que nós venhamos ter conhecimento da tua palavra. É isso que eu te peço, Senhor Deus, eu já te agradeço no poder e na autoridade do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, que tenha um dia abençoado. E as mulheres que estão posicionadas no nosso tempo Despertando Déboras, hoje é a nossa última madrugada. Hoje é o 7º dia, né? A nossa 7ª madrugada. Isso tem sido extraordinário e hoje não vai ser diferente. Deus está fazendo coisas lindas, maravilhosas. Muitas mulheres sendo curadas, sendo transformadas, sentindo o mover de Deus em suas casas. Glória a Deus. Se você ainda não faz parte deste mover, não se preocupe, venha fazer parte. Nós estamos orando na madrugada. Hoje é o último dia do propósito, né? Nessa madrugada que vai acontecer. Mas nós vamos ter outros propósitos para fazer. Então, se você não faz parte deste mover sobrenatural que está acontecendo, venha com a gente. Vou deixar ali nos stories, né, o link do grupo. Convida mais alguém, convida pessoas que precisam realmente, que precisam ser avivadas, que precisam ser despertadas, que estão adormecidas espiritualmente e que precisam de um milagre, precisam do agir de Deus, precisam buscar a presença do Senhor. Amém? Convida mais alguém, compartilha aí em nome de Jesus que você vai ser abençoado também. Amém? Deus abençoe e até amanhã, tá? Amanhã estamos aqui, no mesmo horário, 1h da tarde.